Oi, gente, voltando aqui pra outro vídeo de Percy Jackson e eu prometo que é o último, porque eu cheguei em O Último Olimpiano. E o que foi este livro? Eu fiquei tão hypada com ele que eu li ele em, menos de 2 dias. Porque chegou um momento da batalha final que, meu Deus, eu não conseguia parar de ler. Eu virei a noite lendo esse livro aqui porque eu não conseguia parar. E esse é o meu favorito de todos, porque mexeu muito comigo. Nossa, o quanto que eu chorei no final desse livro, vocês não têm noção. Foi uma parte por causa da história, outra parte porque eu tava relembrando a época que eu li e também vendo o quanto esse livro significa pra mim. Porque foi o Rick Riordan que me motivou a gostar de mitologia, que me influenciou a procurar coisas sobre mitologia, realmente estudar sobre isso. E eu fico muito feliz de reler essa história e ver como ela me afetou e como ela ainda me afeta depois de muito tempo de eu ter lido esse livro. E foi uma experiência incrível reler isso tudo. Eu fiquei super feliz o tempo inteiro que eu tava lendo. E eu agradeço ao Rick Riordan por ter escrito essa maravilha aqui, essa maravilha inteira, todos os livros, sabe? Mas esse aqui em especial, porque tiveram tantas coisas. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que é dos capítulos finais, ok? Não é nada boom que vai influenciar muito na sua leitura, então se você quiser pular, eu vou deixar aqui o momento pra você pular ou não. Mas teve um momento aqui quando o Hades foi ajudar o pessoal por causa do Nico. O Nico falou que ele tinha que ajudar, porque se ele quisesse ser realmente reconhecido pela família e tal. E aí quando acabou a batalha, tava todo mundo no Olimpo, ele foi pro Olimpo também com o Nico. Todo mundo, tava batendo no ombro dele, falando assim, bom trabalho e tal. Cara, o coração ficou tão quentinho lendo isso, porque, sempre menosprezaram o Hades, sempre deixaram ele de lado. Ele foi expulso do Olimpo, sabe? Ele não é mais um olimpiano, mas no fundo ele é assim. E foi... Nossa, foi muito legal, porque, ele queria que o filho dele fosse o herói da profecia pra ele ter algum reconhecimento na vida dele, eles verem que os filhos de Hades e Hades têm valor. E eu achei muito legal isso no final, que, os olimpianos deram reconhecimento pra ele, comemoraram, parabenizaram ele pela participação na guerra. E parabenizaram o Nico, deram tudo que um herói podia ganhar por ter ajudado na guerra, eles ganharam. Então foi muito legal. Basicamente, a história desse livro aqui é que o Percy estava quase completando 16 anos e tinha uma profecia que envolvia um filho dos três grandes, quando completasse 16 anos, ia decidir o futuro do Olimpo. Ou o Olimpo ia cair ou ia se reerguer nas mãos desse filho dos três grandes. E eu vou ler pra vocês aqui qual é a profecia. Um meio-sangue dos deuses antigos, filho, chegará aos 16 anos apesar dos empecilhos. Num sono sem fim o mundo estará, e a alma do herói a lâmina maldita ceifará. Uma escolha seus dias vai encerrar, o Olimpo preservar ou arrasar. E quando Percy ouviu essa profecia, ele ficou nossa, então eu passei por tudo isso só pra no final morrer? Por isso que vocês não queriam me contar essa profecia antes? E aí, como é que vai entrar num sono sem fim se não é morte? E eu já sabia o que ia acontecer, porque eu lembrava disso. Nesse caso específico eu lembrava, porque foi uma cena muito marcante. Eu até postei nos meus stories quando eu cheguei nesse pedaço. Foi incrível. Foi uma experiência muito louca, porque o Rick Riordan escreve muito bem. Eu tenho que admitir isso. Ele escreve muito bem. E por mais que algumas informações da mitologia estejam erradas, eu não consigo diminuir o valor desse livro, porque é um livro infanto-juvenil, né? É um livro mais focado para as crianças mais novas. Mas, de qualquer forma, eu não consigo deixar de gostar dessa história. Eu não consigo diminuir essa história por causa desses fatos, assim, que algumas coisas estão erradas pra mim. Não tem problema. Eu sei a verdade, eu pesquiso, eu estudo mitologia, então eu sei as partes que estão erradas, mas eu deixo de lado, eu deixo como se fosse uma licença poética do autor, porque ele adapta a mitologia pra história dele, então não tem essa de mas ele descreveu tal deus de uma forma errada, não é assim que ele realmente era. Cara,
não, se você quiser que seja 100% certo, vai ler um livro focado em mitologia, não um livro de fantasia que tá querendo só contar a história de um garoto passando por vários problemas na vida dele, sabe? Então, deixando essas coisas de lado, o livro inteiro foi magnífico e mostrando várias partes, tipo, a injustiça que tinham com os deuses menores e tudo mais. E no final, outro spoiler que talvez seja um pouco maior, que no final os deuses ofereceram o Percy para ser um deus menor, para ele se tornar um deus, porque os trabalhos prestados para o livro foram tão grandes, tão marcantes, que eles ofereceram isso para ele. E o Percy não quis, ele falou que queria que reconhecessem todos os filhos, todos os semideuses, que nenhum fosse deixado de lado, que nenhum fosse menosprezado, que os deuses menores tivessem mais reconhecimento, que tivessem chalés no acampamento Meio Sangue, pra não ficar, tipo, todo mundo sem a bênção do pai, sem saber quem é o pai, ficar preso no chalé de Hermes e tal. Cara, aquilo foi incrível, porque, tipo, o Percy fez um negócio pra evitar problemas futuros, sabe? Porque tudo isso não teria acontecido se o Luke não se sentisse tão renegado pelo pai, sabe? Ter sido deixado de lado pelo pai. Esse era o maior problema com o Luke, que ele se sentia deixado de lado pelo pai dele. Então, isso que o Percy fez no final de pedir a igualdade de todos os deuses, não igualdade, mas tipo reconhecimento de todos os deuses, que todos eles fossem levados em conta, não fossem deixados de lado, só tipo os 12 deuses do Olimpo serem realmente o foco. Todos eles têm os pedacinhos deles, a relevância deles, e eu achei isso incrível. E também a Annabeth podendo reconstruir o Olimpo, cara, o orgulho que eu senti, sabe, é como se eles fossem meus bebês, os personagens fossem meus bebês, eu sinto orgulho deles sempre que eles conseguem alguma coisa marcante assim. Eu fiquei muito emocionada, foi incrível. Mas essa foi minha experiência relendo Percy Jackson como se fosse a primeira vez, e foi incrível. Mas obrigada a vocês por terem me acompanhado nessa série de 5 vídeos falando sobre Percy Jackson. Eu provavelmente vou voltar aqui pra falar de Heróis do Olimpo, porque eu tô super ansiosa pra ler isso logo. Eu também vou ler Provações de Apolo, vou ler tudo do Rick Riordan, porque eu tô louca. Eu preciso ler mais sobre mitologia, eu preciso mais, sabe? Eu preciso de muito mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, por mais que, tipo, não tenha dado muita view, nem nada, eu não me importo com isso. Eu fiquei feliz só por compartilhar os meus sentimentos sobre essa saga com vocês. E eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho se você quiser receber notificação dos próximos vídeos. E comenta aí, vamos conversar. Comenta qualquer coisa, vamos conversar aí. Eu vou ficando por aqui. Tchau.